Muito bem, então abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 10. Está escrito: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Meus amados irmãos, afirmar que nós estamos vivendo hoje uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não produz impacto em mais ninguém. Talvez a palavra crise é a palavra que define a realidade dos nossos dias. Vivemos uma crise de integridade, sem paralelos. Em recente pesquisa, publicada por um dos mais importantes jornais dessa nação, identificou-se que as três classes mais desacreditadas são os políticos, a polícia e os pastores. Há algum tempo, quando você se apresentava com o pastor, isso abria-lhe portas. Hoje, fecha portas. Há algum tempo, quando uma moça se candidatava a casar-se com um seminarista, com um pastor, era como se fosse um passaporte para um casamento feliz. Hoje, casar-se com um pastor é contrato de risco. Dr. D.R. Carson diz que nos Estados Unidos a classe que mais se divorcia não são os advogados, nem os engenheiros, nem os comerciantes, são os pastores. Quando eu paro para pensar sobre isso, meu coração se volta para Elias, porque no seu tempo, há mais de 2000 anos, ele vivia uma crise parecida com a nossa, talvez mais grave do que a nossa. Eu queria situar Elias no tempo e no espaço, para nós entrarmos na exposição do texto. Você se lembra que com a morte de Salomão, em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido. Depois de 120 anos de monarquia, sob os governos de Saul, Davi e Salomão. E das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós conhecemos de Reino do Norte, Reino de Israel, cuja capital tornou-se Samaria. Esse Reino do Norte durou 209 anos, de 931 a 722. Quando a Síria levou cativo este reino, de lá nunca mais retornando como hegemonia política. Nesses 209 anos do Reino do Norte, nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes. O que é digno de destaque, é que nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram ímpios, todos foram apóstatas, todos foram idólatras, todos se afastaram de Deus. Mas o que merece destaque novamente é que o rei que governa no tempo de Elias é apelidado de o pior rei de Israel, o rei Acabe. E se isso não fosse suficiente, ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel.
A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Foi esta mulher que impôs o culto a Baal imperativamente em Israel e começou a perseguir e matar os profetas de Deus. É nesse tempo de apostasia, é nesse tempo de colapso moral, é nesse tempo de crise econômica, é nesse tempo de crise espiritual que Deus levanta, não um partido, não uma denominação, não um grupo. Deus levanta um homem, e este homem vai fazer uma profunda mudança na história da sua nação, pela graça e pelo poder de Deus que agia na sua vida. Quem é este homem? Este homem é o profeta Elias. Com a sua Bíblia aberta comigo no texto, eu gostaria que nós conhecêssemos um pouco da história deste homem. E a primeira verdade que aparece, está aí no versículo 1, quando o texto vai nos apresentar algumas telas, alguns quadros da vida deste homem, está escrito: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Quando diz Elias, o tesbita, não está falando do sobrenome dele, não está falando da família dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo muito insignificante do ponto de vista mundial, incrustado lá nas montanhas de Gileade, na Galileia. Quando você vai para o mapa, para procurar Tisbé, você não acha Tisbé no mapa. É um lugar tão pequeno, tão insignificante, que não tem no mapa. Quando você vai procurar sobre a família de Elias, ele não vem de uma família aristocrática, de uma família rica, ele não vem de uma família sacerdotal, ele não vem de uma escola de profetas, ele não tem diplomas para enfeitar a parede do seu escritório, ele não tem cartas de recomendação, ele é apenas Elias o tesbita, um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que nós temos estrelas demais. Gente que se diz importante demais, ou que se acha importante demais. É muito triste perceber isso na igreja evangélica brasileira. Eu conheço líderes que andam escoltados. Eu conheço pastores que quando eles entram na igreja, as luzes vão acendendo em cima deles, e os holofotes então se acendem quando eles sobem ao púlpito. Eu tenho aprendido uma coisa, é que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para os homens brilharem. Talvez uma das coisas que mais Deus abomine é o chamado culto à personalidade. Paulo colocou o machado da verdade na raiz dessa tendência perigosa, quando ele escreveu sua primeira carta aos Coríntios. Naquela igreja havia grupos, e eles gostavam de colocar determinados líderes no pedestal. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Cristo. E Paulo pergunta, mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. De tal maneira que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento, é que merece a honra, a glória e o louvor. E Paulo vai adiante quando ele chega no capítulo 4 de 1 Coríntios e diz, importa que os homens nos considerem como ministros, como dispenseiros da multiforme graça de Deus, e o que se requer desses ministros é que eles sejam encontrados fiéis. Você sabe que existem 3 palavras distintas no grego, pelo menos, para descrever a questão de servo. A primeira delas é diáconos. O diácono é aquele que serve. A segunda é doulos, é o escravo. Só que a palavra que Paulo escolheu aqui para ministro é uma palavra inferior a diáconos e a doulos. É a palavra ruipereta. E ruipereta é um escravo condenado à morte, que antes de morrer tem que prestar um serviço.
Eram os remadores de galés, nos porões dos navios. Se você se lembra do filme Ben-Hur, acorrentado, remando lá no porão, você se lembra o que é um ripereta. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a palavra ministro para nós é muito pomposa. Quando você pensa em ministro, você pensa em política, você pensa no primeiro escalão do governo. Se você pensar na igreja, você pensa no líder. Mas Paulo usa a palavra mais simples para dizer o seguinte: não tem espaço para vaidade humana na igreja. Não tem espaço para glória humana na igreja. Não tem. Há pouco tempo eu convidei um pregador para um trabalho especial na nossa igreja, e eu não consegui falar com ele, na verdade, ele estava blindado. Consegui falar com a secretária com muito custo, e ela me respondeu: nosso pastor não prega mais em igreja, só em grandes concentrações. Eu respondi para ela: então o seu pastor é mais importante do que Jesus e do que o apóstolo Paulo, porque pelo que me consta, Jesus pregava para uma pessoa só. E, aliás, os seus melhores sermões, me parece, foram pregados por uma única pessoa. João 3,16 foi pregado por um único homem. O princípio de adoração foi pregado por uma única mulher. Elias, o tesbita. Deus pode levantar você e eu. Deus pode usar gente como você e eu. Deus pode usar gente simples como você e eu. Mas prossiga comigo no verso 1, porque é outra verdade que merece destaque aí. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E você pergunta: mas por que Elias tem tanta garantia de que não vai chover? E ele não está dizendo segundo a palavra de alguém, ou segundo a própria palavra de Deus, segundo a minha palavra não vai chover. E você pergunta: mas por que ele tem essa certeza? O texto não responde. Mas a resposta está lá em Tiago 5,17, quando diz que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Você aprende a segunda lição aqui: você só pode se levantar diante dos homens se primeiro você se curvar diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro ele se prostrou diante do rei dos reis. Talvez o grande drama hoje da nossa igreja, da igreja evangélica brasileira, mormente das igrejas históricas, é que nós separamos academia de piedade, separamos pregação de oração. Temos verdadeiros gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Gente que tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. Talvez esse seja um dos problemas hoje na maioria dos seminários. Quase toda a informação que nós recebemos é para a cultura da cabeça e muito pouco para a cultura do coração. E se nós quisermos, irmãos, ver as intervenções extraordinárias de Deus na nossa vida, na vida da igreja, na vida da família, na vida da nossa nação, é necessário que nós nos voltemos para Deus, para conhecer sua intimidade. Porque a não ser que nós sejamos homens de oração, não haverá virtude do Espírito Santo em nossa pregação. Os apóstolos entenderam isso. Quando eles disseram: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não diz quanto a nós nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração. E talvez você pergunte: mas por que essa ordem? Eu lhe pergunto e não espero resposta. Pense: o que é mais importante? Oração ou palavra? Por que o Espírito Santo que revelou esse texto colocou a oração primeiro? A melhor resposta que eu já ouvi foi de um doutor coreano, que ensinou sobre oração no seminário por longos anos. Ele disse o seguinte: Deus dá tanta importância à sua palavra, que Ele colocou a oração primeiro.
Porque se você não for um homem ou mulher de oração, não haverá virtude de Deus na sua boca. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Mas notem comigo, irmãos, que chega no verso 2, há uma transição radical na vida de Elias. Eu diria para você que é uma transição de anticlímax, porque Elias saiu do anonimato e começa o ministério dele no palácio, pregando para o rei. Muitos de nós jamais entraremos num palácio para pregar para o rei. Agora Deus tira o Elias debaixo das luzes da ribalta, debaixo das luzes dos holofotes, e diz para ele: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Deus tira Elias do palco e manda Elias para o deserto. Para quê? Se esconder. Isso é um anticlímax. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nós não gostamos do deserto. O deserto não nos promove. O deserto apaga as luzes dos holofotes. O deserto nos humilha. Mas o deserto não é um acidente de percurso, o deserto é uma agenda de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Ele treina os seus líderes mais importantes. No deserto, Deus primeiro trabalha em você, para depois trabalhar através de você. Porque Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Nós vivemos numa geração que valoriza trabalho, performance, resultados. Somos uma geração pragmática. Mas Deus está mais interessado no seu coração do que no seu trabalho. Deus está mais interessado na sua vida do que nas suas realizações. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Se nós investíssemos mais tempo na intimidade com Deus, veríamos mais resultados de Deus no nosso ministério. A segunda coisa que Elias precisava aprender na escola do deserto, é que na escola do deserto, além de você entender que primeiro Deus trabalha em você, para depois trabalhar através de você, na escola do deserto você vai ter que aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Preste atenção no versículo 7, porque Elias está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, e de repente, dependendo exclusivo e totalmente de Deus, porque Deus mandou para ele garçons voadores para levar pão e carne, e ele tinha que beber da torrente. Mas diz o versículo 7 que chegou um tempo em que a torrente secou. E o que é que você vai fazer quando a sua torrente seca? E você está fazendo o que Deus mandou você fazer, e você está no centro da vontade de Deus. Eu preciso dizer uma coisa para você. Quando a sua torrente seca, o manancial de Deus continua jorrando. Quando a sua provisão acaba, os celeiros de Deus continuam cheios. Você precisa depender mais do provedor do que da provisão. Esta é uma lição fundamental no deserto da vida. Deus está treinando primeiro você, equipando primeiro você, para depois você fazer a sua obra. Me permitam, por gentileza, contar uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos fazer o meu doutorado em ministério na área de pregação. E eu fui com a minha família. E naquela época, o conselho da igreja que pastoreio, já há 27 anos, votou uma verba que, em acordo, achamos que seria suficiente, $2.300 por mês. E eu fui com a intenção de encontrar meia bolsa, não encontrei bolsa de 1 centavo. É claro que eu tinha coisas para deduzir desse valor. Primeiro, que pastor é dizimista. Pelo menos pressuponho que seja.
Então, se eu recebia 2.300, eu já deixava $230 na secretária, na tesouraria da igreja. Recebia 2,70. Nós temos uma secretária que trabalha conosco há 20 anos, é como se fosse membro da nossa família, e eu não achei justo desampará-la naquele período, e continuei pagando o salário dela. Eu tive que sair, deixei o apartamento, uma missionária foi morar lá, e com a responsabilidade de pagar o condomínio, só que ela teve que mudar da cidade, tive que pagar o condomínio também. O certo é que desses 2.300 eu recebia 1.300. Quando eu cheguei no Mississippi, quem conhece bem lá, não tem transporte público. Precisei comprar um carro, velho, claro. Cheguei e não tinha escola pública para os meus filhos, tive que pagar uma escola para eles. Tive que pagar a escola de inglês para mim, tive que pagar o seminário, pagar aluguel, e etc, e etc, e etc. Quando eu botei tudo no papel, nunca as nossas despesas ficaram inferiores a 3.000 por mês. Eu tinha uma receita de 1.300. Eu tinha levado todas as minhas economias pessoais. Com 5 meses, a economia pessoal acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina $1.350 para consertar. Não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha mais dinheiro para pagar o seminário. Não tinha mais dinheiro para fazer compra para casa. E eu tinha visto alguns casos interessantes, quando o aluno não conseguia pagar o seminário, se fazia uma gentil visita a esse aluno, dizia, olha, já que você não consegue, você está com todo o direito de retornar para a sua terra. E eu disse, meu Deus, eu não vim para cá para isso. E eu também não quero ser mais pesado à igreja do que eu já estou sendo. Aí eu chamei minha família e disse, nós só temos 2 opções. Ou voltamos frustrados, envergonhados, ou pedimos a Deus um milagre. Ele é o Deus da provisão. Nós sempre pregamos sobre isso, cremos nisso. E aí chamei minha família e nós nos ajoelhamos e falamos para Deus, Deus, o Senhor é o Deus da provisão. Nós não viemos aqui para fazer uma aventura. O Senhor é o Deus que tem todo o ouro, toda a prata. O Senhor pode abrir uma porta para nós. Quando nós terminamos de orar, daqui a pouquinho o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. E eu fui para lá sem dinheiro do lanche no bolso. Quando a conferência estava terminando, o congresso estava terminando, o pastor que dirigiu o programa disse algo óbvio, ululante. Eu disse o seguinte, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade para fazê-lo. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou depois do programa e disse, eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Peguei o carro da oficina, paguei o seminário, fiz compra para casa, sobrou dinheiro ainda. Na semana seguinte, um segundo convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros onde eu morava. Eu estava pregando meu último sermão, quando um presbítero veio por trás de mim e botou um bilhete dentro da minha Bíblia, assim, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas Deus tocou o meu coração, e eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. No final me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar. Em 10 estados diferentes, em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas, de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela onde ela estava, para ir onde eu estava, para dar uma oferta para mim. No dia que eu vim embora, eu fui ao banco para fechar a conta. Para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estava lá no banco. E Deus me ensinou uma lição. Quando a sua fonte seca, o manancial de Deus continua jorrando. Quando a sua despensa está vazia, o celeiro de Deus continua cheio. Você precisa depender mais do provedor do que da provisão. Mas veja comigo, irmãos, uma terceira cena na vida do Elias. Confira o verso 8, há uma outra transição na vida dele. Está escrito aí. Então,
lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi para Sarepta. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Deus está dizendo o seguinte para Elias: Elias, você acabou o estágio do deserto. Aperte o cinto, meu filho, porque agora você vai ser matriculado no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Não fique impaciente com Deus, se você ainda está em estado de provação, de teste. Mas eu preciso dizer para você que a fornalha de Deus não chamusca sequer um fio de cabelo da sua cabeça, só quebra as amarras. O que Deus está falando para Elias não é coisa simples, não. Dispõe-te, vai a Sarepta. Sarepta ficava fora de Israel, em Sidom. E era um tempo de crise, de seca severa. A fome não assolava apenas Israel, mas também as cidades e região vizinha. E se você perceber, Elias estava esse tempo todo em Sarepta fazendo o quê? Escondido. Escondido de quem? De quê? Da fúria de Acabe, da perseguição implacável de Jezabel. E agora Deus diz para ele: agora eu quero que você saia desse esconderijo, e você vai ter que botar a cara na rua, vai ter que botar o pé na estrada, vai ter que aparecer. Se você ler comigo o capítulo 18, e eu te convido a fazer isso, versículo 10, acompanhe por favor. O que é que aconteceu nesse tempo em que Elias ficou escondido em Sarepta? Em Querite. Confira aí. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor Acabe, acrescenta Acabe aí, não mandasse homem à tua procura, e dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Elias era o homem mais procurado, vivo ou morto em Israel e fora de Israel. Sair do esconderijo de Querite e ir para Sarepta, ele corria um sério risco de ser morto pela polícia de Acabe. Mas o Deus que envia é o Deus que protege. E Deus tem senso de humor, sabia? É incrível isso. Porque o que Deus diz para Elias não faz o mínimo sentido. Deus diz assim: vai, porque lá eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Se Deus dissesse o contrário, faria um pouco de sentido. Se Deus dissesse assim: chega de ficar descansando, Elias, vamos trabalhar um pouquinho agora, eu quero que você sustente uma mulher viúva. Ele poderia pensar: pelo menos eu tenho um ministério. Mas o que Deus diz para ele é o contrário disso: vai, porque lá eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. E ele sai de Querite para não morrer de sede, e quase morre de fome em Sarepta, porque a viúva que vai dar comida para ele está morrendo de fome. É como se Deus dissesse para você: pode ir, meu filho, a porta está aberta, e você chega lá, a porta está fechada. Pode ir, meu filho, vai ter provisão, você chega lá, não tem provisão. Pode ir que eu vou sustentar você, chega lá, não tem sustento. Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. O que eu acho impressionante é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. Conheceu a Deus na cozinha. Na minha mente eu imagino que Deus não multiplicou um saco de trigo, nem um tonel de azeite para aquela mulher, não. Eu acho que o que aconteceu é que toda vez que aquela mulher ia para a cozinha para fazer a refeição do dia, e ela usava o trigo, ela usava o óleo, na vasilha continuava o mesmo nível. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu creio nisso. Que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ainda multiplica a farinha na nossa panela e azeite na nossa botija. Ele é o Deus da nossa provisão.
Algumas pessoas que dizem assim, não, o tempo dos milagres de Deus passou. Deus não faz mais, Ele fez. Eu não posso concordar com isso. O Deus da Bíblia é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre, o mesmo Deus. Ele faz o que Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer, para a glória do seu nome. Ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. Por outro lado, na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Ser crente não é viver numa redoma de vidro, blindado, imune às intempéries e vicissitudes da vida, incólume aos grandes abalos da existência humana. O filho único dessa viúva adoece e morre. Crente bate carro, crente perde emprego, crente fica doente. O Senhor Jesus nunca nos prometeu ausência de lutas, de aflições. O que Ele nos prometeu é presença gloriosa no meio das lutas e vitória no meio das lutas. Mas sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? Você que é pastor sabe disso. É que a mulher pôs a culpa da morte do seu filho em Elias. A psicologia humana prova isso. Todo ser humano tem uma necessidade de transferir suas angústias, suas dores, seus dramas, ou projetar esses dramas para alguém. Tem que culpar alguém. E o que mais me impressiona em Elias é que ele não se defende. Não é fácil você ser acusado de algo que você não deve e não se defender. Somos gigantes na nossa autodefesa. Eu conheço pastor que chega a dizer assim, é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Talvez Elias entendeu um princípio de Jesus, que não se esmaga a cana quebrada, nem se apaga a torcida que fumega, porque tripudiar sobre quem já está machucado e ferido e quebrado na vida, não faz sentido. A única palavra que Elias se dirige àquela viúva, no seu momento de dor e angústia, foram essas palavras: me dê seu filho morto aqui, transfira para os meus braços a sua dor. E Elias pega esse menino morto, leva para o quarto, fecha a porta, e lá ele abre o bico, lá ele fala e fala muito, lá ele fala com Deus, nos ensinando uma outra lição. Se nós falássemos mais com Deus, nós nos defenderíamos menos. Se nós falássemos mais com Deus, nós brigaríamos menos. Se nós falássemos mais com Deus, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Quantos de vocês, pastores que estão aqui, já atravessaram madrugadas insones, em reuniões, com os nervos à flor da pele, com resultados pífios, magros? Se nós orássemos mais, nós teríamos reuniões mais curtas, com resultados mais promissores. E o que me impressiona é que Elias tem coragem de fazer um pedido inédito para Deus. Não há nenhum registro de ressurreição até então. E eu fico pensando, se fosse hoje, se eu ou você estivéssemos fazendo uma oração, fazendo um pedido inédito para Deus, que Deus nunca realizou na história, talvez nos chamariam de heterodoxos, talvez de irresponsáveis, talvez de teologicamente inconsequentes, para não dizer, talvez está insano. Elias pede para Deus ressuscitar o menino, e Deus ressuscita o menino. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Mas Elias me impressiona novamente, porque imagine essa cena, imagine hoje no Brasil, se acontecesse um negócio desse. Se fosse um desses estrelas que aparecem por aí. Acho que a primeira coisa que Elias faria, é capitalizar com a situação. Ah, é verdade. Talvez a primeira atitude de Elias seria chamar uma coletiva da imprensa, e dizer quão grande profeta de Deus havia se levantado agora, que até os mortos estavam ressuscitando.
Talvez ele colocasse alguns outdoors na cidade de Sarepta. Talvez antes de devolver aquele menino vivo para a mãe, ele ia fazer um discurso, um panegírico de alto elogio. Talvez ele até batesse palma para ele mesmo. Quem sabe até faria um solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Elias não faz nada disso. Ele simplesmente diz: mulher, o teu filho vive. Sabe o que Elias está nos ensinando aqui? Se Deus, pela sua graça, está usando a sua vida, bote a boca no pó. Porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Mas deixa eu dizer outra coisa para vocês. Quando você honra Deus, Deus honra você. Confira comigo o último versículo deste capítulo, versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Chama a sua atenção para duas verdades preciosas aqui. Primeiro, como nós deveríamos ser chamados ou conhecidos? Homens importantes, homens cultos, homens ricos, homens reconhecidos, homens populares. Talvez a maior necessidade nossa hoje é de sermos conhecidos como homens de Deus, mulheres de Deus. Somos famintos por reconhecimento, por títulos, por fama, por troféus, por medalhas. Mas nós deveríamos ser conhecidos como homens de Deus. Lá vai um homem de Deus. Aquela é uma mulher de Deus. A segunda coisa que me impressiona, queridos, o que essa mulher disse: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Isso me faz tremer os joelhos. Porque então existe a possibilidade da palavra de Deus não ser verdade na minha boca? Jeremias 15:19 diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Nem todos aqueles que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Você já parou para perceber isso? Uma pessoa chega e prega uma verdade e nada acontece. A outra chega e prega a mesma verdade, os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Alguns de vocês aqui conheceram o querido pastor Antônio Elias, de saudosa memória. Um dos homens mais piedosos que eu tive o privilégio de conhecer. Um dia ele estava pregando uma conferência como esta, e levantou-se alguém e perguntou para ele: pastor Antônio Elias, o que é unção? Esperando talvez uma resposta elaborada, teologicamente complexa. E ele disse: filhos, é muito simples de entender. Unção significa que uns são, outros não são. Você já parou para perceber que os maiores sermões da história da humanidade estão disponíveis já no nosso vernáculo? Os sermões dos apóstolos aqui na Bíblia. Os sermões dos pais da igreja, Agostinho, Crisóstomo. Os sermões dos reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio. Os sermões dos grandes puritanos, os sermões dos grandes avivalistas, os sermões de Spurgeon, de Mark Lloyd Jones, de Jonathan Edwards, sermões que Deus usou de uma maneira exponencial para trazer centenas, milhares de pessoas a Cristo.
Se nós hoje pegássemos um desses mesmos sermões e os pregássemos outra vez, possivelmente os resultados seriam bem outros. Por quê? Tenho que concordar com o metodista piedoso do século XIX, E.M. Bounds, quando ele disse que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Eu soube um fato muito interessante de um seminarista. Seminarista é uma benção. Você sabia que todo seminarista do 4º ano tem uma leve sensação de que ele é um concorrente imediato de Charles Haddon Spurgeon? O seminarista do 4º ano foi pregar o sermão, mas só que ele quis pregar o sermão mais conhecido de Jonathan Edwards, a mente mais brilhante da América de todos os tempos. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele pegou o sermão e decorou o sermão, palavra por palavra, sentença por sentença. Que quando Jonathan Edwards pregou esse sermão em Enfield, depois de orar e jejuar por alguns dias, ele leu o sermão, segurava a lamparina numa mão, o esboço na outra mão e leu o sermão. E na medida que lia o sermão, as pessoas foram tomadas de convicção de pecado. Choravam, se agarravam nas pilastras do templo, gemiam. E quando ele terminou, o povo estava prostrado, caído ao chão em lágrimas, e mais de 500 pessoas se renderam a Cristo naquela noite. O seminarista pegou o sermão, decorou o sermão, palavra por palavra, sentença por sentença, e chegou na igreja e pregou com toda a veemência. O povo caiu também, mas no sono. No sono. O sermão era o mesmo, mas quem pregava o sermão era outra pessoa. Não basta proferir a palavra de Deus, é preciso ser boca de Deus. A minha oração, queridos, é que Deus levante na nossa geração, tão carimbada pela crise, novos Elias. Eu não tenho dúvidas de que uma das maiores necessidades nossa hoje é de um grande reavivamento nos púlpitos. Eu penso que a igreja evangélica brasileira precisa de duas coisas urgentes. Primeiro, de uma reforma. Quando eu penso em reforma, não estou pensando em novidades, não. Eu estou pensando exatamente o contrário disso. É voltar às origens. Voltar às origens. Voltar ao primeiro amor. Voltar à pregação bíblica, voltar à pregação apostólica, voltar a dar a ênfase nas grandes verdades da graça de Deus. De pregar o genuíno evangelho de Jesus Cristo, de abandonar as práticas pragmáticas tão comuns e conhecidas no mercado da fé, para você crer que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa, e quando você a proclama na virtude, no poder do Espírito Santo, Deus é poderoso para agir nos corações, trazendo convencimento de pecado, regeneração, conversão, salvação, mudança de vida. A segunda coisa que eu penso que nós precisamos urgentemente é de um reavivamento. Tem muita gente pregando verdadeira doutrina, mas estão secos como um poste, estão áridos como um deserto. Nós precisamos do óleo do Espírito sobre a nossa cabeça. Quando perguntaram para Dwight Lima Moody, qual é o maior problema da obra? Moody respondeu, o maior problema da obra são os obreiros. Talvez eu e você somos o maior problema da igreja. Talvez se nós lêssemos um pouco mais Joel, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Falta lágrimas, falta quebrantamento, falta dependência de Deus. A estatística prova que a média de vida devocional dos pastores brasileiros não passa de 15 minutos por dia. Temos muita luz na cabeça, pouco fogo no coração.
Quando perguntaram para Dwight Lima Moody, como é que começa um avivamento na igreja? Ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o púlpito pegar fogo, os bancos pegarão também. Se o pastor for um graveto seco para pegar fogo, até lenha verde começa a arder. Eu estive visitando a missão Quassisabanto, na África do Sul, em 1991. E o pastor Earl Stiggen, pastor reformado, estava pregando lá já há quase 12 anos, com resultados muito pequenos. E um dia, ele pregava com a sua tenda armada, ele armava a tenda, convidava o povo para vir, os Zulus, que era uma tribo animista, feiticeira. E as pessoas vinham, mas pouca gente, sem muito impacto. Quando uma mulher se aproxima dele e pergunta assim: o senhor está dizendo que o seu Deus tem todo o poder? Ele respondeu: é isso que eu estou dizendo. E a mulher aliviada disse: então eu preciso do seu Deus. Porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada no tronco central da casa, uma casa arredondada com uma tora no meio, e ela está com um bicho selvagem, toda ensanguentada. Vamos lá em casa, para que a minha filha então seja liberta. O pastor Earl Stiggen disse que naquele momento ele sentiu um calafrio na espinha. Ele pensou: meu Deus, e se não funcionar, o que eu vou fazer agora? Quando ele chegou naquela casa, a moça estava como um bicho selvagem, enfurecido, ensanguentado, amarrado com arame. E em vão ele tentou expulsar aquela casta de demônios. Chamou os outros missionários, não conseguiram. Amarraram essa moça, levaram-na para uma fazenda, ela quebrou tudo lá, ele teve que devolver a moça em estado pior. E ele tomou uma decisão: eu vou embora desse lugar. Eu não tenho mais autoridade, eu não tenho mais credibilidade, eu não tenho mais condições de afirmar aqui que Deus é todo poderoso. Eu vou embora. Quando ele estava arrumando as malas, Deus segredou ao coração dele uma outra coisa: você não tem que ir embora, você precisa de poder. E ele começa a orar para Deus mudar a vida dele. Convida e convoca os demais obreiros para orarem por reavivamento. Voltaram para o livro de Atos e começaram a estudar o livro de Atos. Começaram a chorar pelos seus pecados. A ponto de, nos últimos 3 meses, eles se reunirem 3 vezes por dia apenas para chorar. Tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Num determinado culto, uma moça se levantou e orou assim: ó Deus, Tu és o mesmo Deus da igreja de Jerusalém. Tu és o mesmo Deus do passado, Tu és o mesmo Deus da igreja primitiva. Faz de novo, Senhor, faz de novo o que Tu fizeste, faz de novo, Deus. 3 dias depois, Deus derramou sobre aquele lugar um poderoso avivamento espiritual. Você pode conferir isso, tem larga literatura sobre isso. Quando os pastores se levantavam de manhã, tinha 30, 40, 50, 100 pessoas na porta da casa deles, chorando, confessando os seus pecados, com pressa de acertar a vida com Deus. Eu visitei lá numa fazenda um templo construído para 12 mil pessoas, com 3 cultos por dia. A primeira coisa que eles fizeram foi lá naquela casa, e na autoridade do nome de Jesus, expulsar aqueles demônios, e aquela moça foi liberta. As pessoas iam de longe, feiticeiros, chorando, correndo, com pressa para acertar a vida com Deus. E coisas grandiosas acontecerem, acontecem ali até hoje. Porque nós precisamos, queridos, de um revestimento do poder de Deus sobre a nossa vida. Eu termino dizendo para você que o último capítulo da vida de Elias acontece lá no Jordão, quando ele caminhava com Eliseu. De repente, carruagens de fogo, cavalos de fogo, arrebatam Elias, e num redemoinho ele sobe para o céu, e a capa de Elias fica na mão do Eliseu. E eles que já haviam passado o Jordão, e Deus havia aberto o Jordão, e eles passaram a pé enxuto o Jordão, agora volta Eliseu com a capa de Elias na mão e com a pergunta na alma. Quando chega nas margens do transbordante Rio Jordão na época,
E Eliseu então perguntou: onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Aonde está o Senhor Deus de Elias? Será que o Deus de Elias só agiu no passado, ou será que o Deus de Elias age hoje? Será que Ele é apenas o Deus da história, ou será que Ele é o Deus do presente e do futuro? Talvez essa seja uma das maiores angústias sua e minha ainda hoje. Às vezes a nossa teologia é parecida com a teologia da Marta. Quando Jesus chegou lá na aldeia de Betânia, Marta foi dizendo para Jesus: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus disse: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela respondeu: eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus disse: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ajo hoje, eu ajo agora. Eu sou o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que está no futuro. Eu posso agir agora. Onde está o Senhor Deus de Elias? Diz a Bíblia que Eliseu pega a capa de Elias e fere as águas do Jordão, e o rio se abre de novo, e ele passa. Porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Mas talvez a pergunta é outra hoje. Não é mais onde está o Senhor Deus de Elias, mas aonde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Você é um Elias de Deus? Que nesta geração Deus levante novos Elias, para fazer diferença na história da nossa nação. Curva sua fronte, vamos orar. Ó Deus, nós vivemos um tempo de crise, como aquele tempo que Elias viveu. Crise política, crise moral, crise familiar, crise espiritual. Temos visto, Deus, também a tua igreja, de forma velada ou explícita, sendo perseguida. As verdades que emanam da tua palavra ridicularizadas, escarnecidas na imprensa, na mídia, pelas autoridades constituídas. Temos visto, Senhor, a iniquidade avançando. Temos visto, Senhor, tantas igrejas descomprometidas com a verdade das Escrituras e com a ética do teu reino. E nós te pedimos em nome de Jesus, que nesse tempo de crise, tu levantes novos Elias, homens que te conheçam na intimidade, homens que tenham pressa para te obedecer, homens dispostos a serem trabalhados por ti, para depois serem instrumentalizados por ti. Reveste-nos, ó Deus, com o teu poder, e restaura a nossa sorte, e reaviva a nossa vida, e reaviva o nosso ministério, e traz sobre nós, Deus, a virtude e o poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.